falar, né, Sidney, pós-pandemia, tendo em vista que nós estamos ainda atravessando esse momento difícil. O que nós percebemos é que precisamos realmente reativar algumas atividades que são essenciais e que estavam, na verdade, aguardando, pelo menos o que a gente imaginava ser o momento pior, né? Então, ontem reiniciamos as sessões do júri popular para que a gente pudesse dar algumas respostas ou concluir alguns julgamentos que são necessários e importantes. Quanto à questão das audiências, hoje você está tendo a oportunidade aí de ver que a gente está fazendo audiências virtuais, mas essa audiência ela já vem sendo feita desde o início da pandemia. A gente está sempre trabalhando, sempre fazendo essas audiências, esse tipo de audiência, usando esses recursos, essas ferramentas de tecnologia, o que vem funcionando muito bem. E é um recurso que deve ser utilizado ainda, mesmo depois que a gente atravessa essa etapa, porque realmente facilita muito, tanto a vida dos advogados como do Estado, gera uma economia, diminui os riscos de deslocamento de acusados presos, testemunhas também tem alguma vantagem em relação a isso. É uma coisa que facilita o trâmite do processo. A gente precisa... Isso é uma coisa que veio para ficar, então? Acredito que sim, né? Isso é um recurso antigo, não é uma coisa nova, isso existe há muitos anos, mas a gente forçadamente, né, aprendeu a usar isso rapidamente. A gente não tinha know-how para usar isso, a gente não costumava usar, mas a pandemia fez com que a gente realmente aprendesse rapidamente isso e começasse a utilizar. Então veja que em 4, 5 meses se tornou uma ferramenta essencial e impossível hoje de pensar o judiciário sem ela. Sobre as pautas do júri, doutor, tem mais ainda para acontecer nas próximas semanas? Tem, a gente tem mais, salvo engano, 3 júris para fazer até o final do ano, que são aqueles processos mais urgentes, como eu disse, e aí a gente encerra esse ano, e aí já para o ano que vem tentar fazer com que as pautas transcorram naturalmente, ou pelo menos com um mínimo de diferença em relação ao período normal que a gente vivia antes de acontecer tudo isso que está acontecendo. Lá no plenário, né? Como é que tá montado lá as pessoas ficam aonde? Podem entrar pessoas para assistir ou não? Está limitado isso? Veja, nós não chegamos a proibir a entrada de pessoas, não. O júri ele até o presente momento aberto. Agora, o que a gente vai fazer, em caso de necessidade, é limitar o acesso de pessoas caso o tribunal do júri venha a ter mais gente do que comporta, levando em consideração a necessidade de distanciamento social. Então, por exemplo, não pode ficar um do lado do outro pertinho, então tem que dar um espaço de 2 cadeiras. Então, se houver a necessidade, a gente pode limitar. E aí, em caso de limitação, a gente vai observar quem são as pessoas, porque de repente é um familiar do acusado ou familiar da vítima, então esses têm prioridade. O conselho de sentença, ele foi tirado do lugar que ele era tradicionalmente montado? Porque o conselho de sentença ele ficava um jurado próximo do outro também, né? Quem já teve a oportunidade de assistir júri via isso. Então hoje os jurados eles ficam em cabines separadas por proteções acrílicas, usando máscara e com álcool gel disponível, assim como o juiz, o promotor, o advogado. Há um estudo que nós estamos fazendo aí, tentando formar algumas parcerias para que as sessões sejam transmitidas pelo canal do YouTube. Isso aí geraria uma possibilidade de todo mundo poder assistir, quem tivesse interesse, sem precisar necessariamente se deslocar ao plenário fisicamente. Doutor, essa audiência, por exemplo, que a gente está acompanhando agora, no caso é de réu preso? De réu preso. Lá na penitenciária? A gente está priorizando os réus presos porque esses têm prazo, né? A gente tem que definir a situação deles para que se faça o devido acertamento jurídico, se ele permanece preso em virtude de uma condenação ou se ele é posto em liberdade em virtude de uma absolvição ou uma pena que comporte esse tipo de medida. Então, assim, não pode ficar preso indefinidamente, esperando, aguardando, né? A gente precisa dar soluções para essas situações. Então, lá no presídio foi montada uma câmera para ele acompanhar a audiência, não é isso? Isso inclusive foi fruto de uma parceria do Poder Judiciário local, aqui nós, que
que fizemos isso. Eu comandei esse projeto, eu com a diretoria do Presídio e o Ministério Público. Nós três, em conjunto, conseguimos formar lá, demos uma contribuição importante para fazer lá uma sala que se chama... É uma sala destinada a isso. Eu esqueci agora o nome, me fugiu, que é um termo técnico de informática, de tecnologia, mas é uma sala que ela é equipada com computador, com webcam, com microfone e internet. Isso aí permite que nós possamos ouvir o acusado sem necessidade de deslocamento dele. É claro que vai ter casos, e aí casos complexos, mais difíceis, casos mais complicados, dependendo do número de pessoas envolvidas na questão, no processo, talvez haja necessidade de haver esse deslocamento ainda no número mínimo de processos. Mas a ideia é que a gente mantenha esse sistema como regra geral e, excepcionalmente, somente trazer o réu fisicamente ou realizar fisicamente um ato como era realizado antigamente. Os advogados dos réus concordam tranquilamente com essa situação? Na realidade, como eu digo, é uma questão que se impõe, né? Todos nós relutamos no início, mas depois a gente precisa aderir porque não tem outra alternativa. Agora, a sala aqui do fórum, ela continua funcionando. Se o advogado preferir vir ou eu preferir ir, ela está disponível, está funcionando. Lá a sala está funcionando. Agora, por orientação do Conselho Nacional de Justiça, por orientação da Corregedoria Nacional, por orientação da Corregedoria, inclusive local, a gente tem que dar prioridade a esse tipo de formalização do ato.